Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu começo com informações de Brasília. Olha só, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por 90 dias. E também a prisão do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. O julgamento ainda está em andamento, mas 6 ministros já votaram a favor das medidas. A intervenção federal é uma medida de caráter excepcional e temporária, prevista na Constituição Federal, com o objetivo de garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. O julgamento do afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, pelos ministros do STF, começou às 0h desta quarta e vai até o fim da noite. O ministro Alexandre de Moraes ordenou que Ibanez fique fora do cargo durante 90 dias. A determinação do magistrado foi divulgada horas após manifestantes extremistas que praticaram atos antidemocráticos invadirem e depredarem o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF no último domingo. Após o afastamento de Ibanez Rocha, o cargo foi assumido pela vice-governadora Celina Leão, que reconheceu que houve uma falha no comando da polícia local. O governador afastado se manifestou nas redes sociais, dizendo que respeita a decisão da Justiça e divulgou um vídeo pedindo desculpas. Lula decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal até o dia 31 de janeiro. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados na última segunda e passou no Senado. A matéria segue agora para a promulgação. E eu falo de saúde agora. O Ministério da Saúde planeja uma ampla campanha de vacinação já para o mês de fevereiro. A ministra Nízia Trindade anunciou ações prioritárias para os primeiros 100 dias da nova gestão da pasta. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, declarou que vai atuar nos primeiros 100 dias de gestão com ações consideradas prioritárias. A redução de filas para diagnósticos e cirurgias, o início de uma campanha de vacinação, a retomada dos programas Farmácia Popular e Mais Médicos estão entre as prioridades. Segundo ela, o Ministério da Saúde está dedicado à elaboração de um plano emergencial para a diminuição das filas de diagnósticos e cirurgias. E uma reunião já foi marcada para 26 de janeiro com secretários estaduais e municipais de saúde para definir o plano. Nízia Trindade afirmou que a meta é iniciar a sua campanha de vacinação em fevereiro contra a Covid-19. Ela falou que o Ministério tem pressa para recuperar a imunização de crianças. Já estaremos recebendo 715 mil doses da vacina produzida pelo Instituto Butantan e já firmamos o contrato para um total de 2 milhões de doses desse instituto. E também com a Pfizer fizemos o mesmo processo. Então, teremos o abastecimento dessas vacinas e aí nos restará trabalhar para que a sociedade vacine as suas crianças. Em relação ao Mais Médicos, a ministra disse que estuda métodos para incentivar profissionais brasileiros a participarem do programa. Olha, e ainda falando do novo governo, acontece hoje a cerimônia de posse de 2 ministras do governo do presidente Lula. As ministras dos povos indígenas, Sônia Guajajara, e da Igualdade Racial, Aniele Franco, tomam posse nesta tarde em cerimônia no Palácio do Planalto. O presidente Lula disse que elas vão contribuir bastante para as ações, voltadas para inclusão, oportunidade e também respeito aos cidadãos do país. As posses das 2 ministras estavam previstas para o início da semana, mas tiveram que ser adiadas por causa dos atos antidemocráticos. Eu mudo de assunto agora, aliás, com uma boa notícia, porque as aposentadorias do INSS vão ter aumento de quase 6%. E o teto dos salários deve chegar a mais de R$ 7.500.
Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Segurança Social, que recebem mais do que um salário mínimo, devem ter aumento de 5,93% nos seus benefícios deste ano. O reajuste também vale para os beneficiários do INSS por incapacidade. Segundo o IBGE, o aumento é baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O INPC mede a variação dos preços para as famílias com renda mensal entre 1 e 5 salários mínimos. Com isso, o teto do INSS, que estabelece o valor máximo de qualquer benefício pago pelo Instituto, deve ser reajustado de R$ 7.087 para R$ 7.507 em 2023. Já os beneficiários que recebem até um salário mínimo devem ter a correção do próprio salário, que vai aumentar dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.302. Dos 37 milhões de benefícios pagos mensalmente pelo INSS, quase 70% dos beneficiários recebem um salário mínimo, de acordo com o Instituto. E vamos agora de notícias internacionais. Um dos sistemas de controle aéreo dos Estados Unidos apresentou falha na manhã desta quarta-feira e provocou atrasos e cancelamentos de milhares de voos em todo o território do país. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos ordenou uma suspensão temporária de todas as partidas de voos domésticos nesta quarta-feira. De acordo com a autoridade, a medida foi tomada por conta de um processo-chave prejudicado no sistema que fornece informações às tripulações de voo sobre perigos, mudanças nas instalações do aeroporto e outras informações essenciais. A pausa, de acordo com a FAA, permitiria que a agência validasse a integridade das informações de voo e segurança. A Casa Branca afirmou que não há evidências de um ataque cibernético neste momento e sinalizou que o presidente orientou o Departamento de Transportes a conduzir uma investigação completa sobre as causas. Segundo o site de rastreamento de voos FlightAware, pelo menos 3.500 voos estavam atrasados nos Estados Unidos às 10 horas da manhã, no horário de Brasília. E 6 pessoas ficaram feridas em uma estação de trem de Paris nesta quarta-feira, depois de serem atacadas por um homem com uma faca. O agressor foi preso e as autoridades não consideram no momento que tenha sido uma ação terrorista. Os ataques aconteceram perto das 7 horas da manhã no horário local, madrugada no Brasil. O agressor foi baleado e recebeu atendimento médico na delegacia. Pelo Twitter, o ministro do Interior, Gérald Darmanin, agradeceu às forças policiais pela reação, que ele considerou corajosa e eficaz. Darmanin foi à estação Gare du Nord nesta manhã, ao lado da prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e do chefe da polícia. E olha só, a diretoria do TikTok foi cobrada pela União Europeia para uma resposta, em relação às regras do bloco. Isso porque a principal reclamação é em relação à proteção de dados dos usuários. Os pedidos foram feitos em reunião nesta terça-feira em Bruxelas. No último mês de novembro, o TikTok admitiu que alguns funcionários na China poderiam ter acesso a dados de usuários europeus. No entanto, Xiu garante que a empresa está trabalhando para que essas informações sejam processadas somente dentro da Europa. Empresa matriz do TikTok, a chinesa ByteDance está na mira do órgão que regula a privacidade na Irlanda, o DPC, por conta de supostas violações das regras no acesso aos dados de usuários. Outra gigante das mídias sociais, a Meta, dona de plataformas como Facebook e WhatsApp, já foi multada em mais de 1 bilhão de euros pela União Europeia desde setembro. Nos Estados Unidos, uma lei proíbe o uso do TikTok em dispositivos de funcionários públicos. Além disso, alguns políticos americanos acusam a rede de ser uma ferramenta de espionagem e propaganda a serviço da China. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!